Alô galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Esse é o canal Segunda Via, o seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. É aquela velha história que sempre falamos lá no canal Rumo ao Nada. Se não tiver alteração à reforma da Previdência, infelizmente vai afetar de maneira muito contundente a vida de milhões de brasileiros de agora para frente. Olha, só para vocês terem uma ideia, na única sessão de debates temáticos, né, para debater a reforma da Previdência, ou seja, a PEC de número 6, projeto de emenda constitucional, em plenário, especialistas e convidados pelos parlamentares contrários à proposta do governo Bolsonaro demonstraram as inconstitucionalidades e inconsistências e os riscos contidos no projeto que ameaçam diminuir as garantias de proteção previdenciária aos cidadãos mais pobres do Brasil. Porque vamos ser sinceros aqui, a realidade é uma só. Quem depende da Previdência Social são aqueles que recebem de 4, 5 mil para baixo, porque os demais, naturalmente, na maioria das vezes, têm como suprir suas próprias necessidades. Tem casa alugada, tem fazenda, tem propriedade, ou seja, quem depende da Previdência Social, infelizmente, é o cidadão mais pobre. Na avaliação do economista Eduardo Fagnani, uma reforma do sistema previdenciário não pode desconsiderar a dramática realidade do mercado de trabalho brasileiro, que é excludente, né, meus amigos? É totalmente excludente. Fagnani reconheceu a necessidade de ajustes periódicos nas regras previdenciárias, mas apontou que o projeto do atual governo parte de um diagnóstico intencionalmente equivocado, ou seja, eles querem que seja assim, eles querem agradar o mercado especulativo, né? Parte-se de uma ideia errada de que temos um sistema previdenciário único e que todo o sistema está contaminado por privilégio. Você sabe, né, meus amigos, o que é entendido como privilégio para o atual governo? É uma viúva pegar 2 salários mínimos. É um segurado que recebe o BPC e recebeu o BPC antes dos 65 anos. Isso que é privilégio, né, para esse governo. Mas sabemos muito bem que isso não é verdade. O Brasil tem 12 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 14 milhões de trabalhadores subocupados e 40 milhões de trabalhadores informais e 55 milhões de pessoas vivendo hoje, infelizmente, abaixo da linha da pobreza. Esse enorme contingente de brasileiros já não contribui para a Previdência Social mesmo com as regras atuais e muito provavelmente não irá contribuir com as novas regras, né, porque não vai ter dinheiro para isso. Já o economista Eduardo Moreira citou o recente estudo da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no qual aponta que as recentes tendências de austeridade fiscal têm colocado em risco aquele que é o objetivo final de qualquer sistema de seguridade social. Se você parar para analisar essa austeridade fiscal, que já começou desde o mandato do senhor Michel Temer, na verdade tem afetado simplesmente o pobre. O que é? É pente fino, ou seja, corte de benefícios assistenciais e benefício como aposentadoria por invalidez, como auxílio doença, é a diminuição de dinheiro, né, de verba para o SUS, né, para a saúde pública, é a diminuição de dinheiro para a segurança pública, é o contingenciamento de verbas, né, para as universidades. Inclusive, algumas universidades federais estão a ponto de fechar a porta, né, nessas bolsas de estudo científico, né? É complicado, né? Olha, diz o estudo da OIT, as recentes tendências de austeridade ou consolidação fiscal, né, como disse, tem afetado a adequação dos sistemas de pensão e as condições gerais de aposentadoria. Os países devem ser cautelosos ao elaborar reformas para garantir que o sistema de pensão cumpram sua missão de fornecer segurança econômica aos idosos. O complicado aqui, meu amigo, é essa história de você tirar dinheiro de uma área e colocar em outra, né? Sabemos que isso ocorre no Brasil muitas vezes. Olha, Moreira citou 4 pontos cruciais que necessitam ser alterados pelo Senado na PEC 6 e que, se aprovado, pode representar a perda da segurança previdenciária de milhões de brasileiros da noite para o dia. São eles: as mudanças no pagamento do abono salarial, endurecimento na regra para pagamento de pensão por morte, adoção de idade mínima para aposentadorias especiais e exigência de tempo mínimo de contribuição para homens. Estamos falando da proteção
Estamos falando, segundo ele, da proteção daqueles que, quando não tem mais a quem pedir ajuda, tem somente a ajuda do grupo. E é essa definição de nação. Se em algum momento deixarmos desassistidos nossos irmãos que vivem nas condições mais difíceis, não deveríamos mais ter o direito de chamar esse país de nação, destacou Moreira. Olha, eu sempre falo aqui, ressalto todo o tempo no canal, não existe crescimento econômico sem repartição, né, meus amigos, sem fazer com que o social flore, né, sem desenvolvimento social, porque não adianta você ganhar milhões e milhões com o capitalismo selvagem, né, e você vê milhares de crianças morrendo de fome. Eu acho que é só um louco, né? Só aquele que não tem coração para não enxergar essa realidade que infelizmente a pouco está regressando de novo no mapa do país, né? São pessoas de norte a sul que estão começando a viver abaixo da linha de pobreza. Olha, o senador gaúcho Paulo Paim chamou de crime a nova regra proposta pelo governo nas aposentadorias por invalidez. Isso não há dúvida nenhuma. Se você parar para pensar, é complicado. É verdade, é um crime, né? Isso, gente, não vai ter, digamos assim, tanto impacto para você que já recebe aposentadoria por invalidez, mas aqueles que futuramente dependerão desse benefício. O senador explicou que, pela regra atual, o trabalhador que sofre repentinamente um acidente vascular cerebral, tipo um AVC ou um infarto, e precisa aposentar em decorrência disso, aposenta com salário integral, levando em consideração a regra atual, né, o que é praticado nos dias atuais. Pelas novas regras, ou seja, prevista na PEC de número 6, o trabalhador que tiver, por exemplo, 19 anos de contribuição previdenciária se aposentará recebendo apenas 60% do valor do benefício, ou seja, ele precisa ter 20 anos de contribuição acima. A cada ano a mais de contribuição ele vai recebendo 2 percentual acima, né? Ou seja, quase nada. Essa que é a grande realidade. Não estou falando de quem ia se aposentar recebendo 20 mil reais por mês. Quero saber quem ganha 2 mil reais, fica inválido e perde cerca de 800 reais. Ele comparou uma pessoa, né, futuramente, se caso vier a se aposentar por invalidez, né, uma pessoa que iria se aposentar se fosse nos dias atuais recebendo 2 mil reais, ele perderia em torno de 800 reais com a nova reforma da Previdência. Isso representa a luz, a água, o gás, o aluguel e o medicamento para uma pessoa que não esteja tão adoentada, né? Porque sabemos que, dependendo da situação do paciente, 800 reais é pouco, né, para comprar a medicação. Olha, é bastante complicado, né? Mas voltando à matéria aqui, quando se fala em privilégio, uma coisa é dizer que alguém que ganha 30 mil reais vai ter um prejuízo enorme, mas ganhar cerca de 2 mil reais e ter um prejuízo de 800 reais, isso é que dói na alma de cada homem e cada mulher, criticou o senador Paim. E aí, né, meus amigos, você vê a grande maioria de senadores lá dentro do Congresso Nacional. Pare e analise. Eles parecem que não enxergam a gente, parece que eles estão de olhos vedados para a realidade brasileira. Né? Existe privilégio, meus amigos. Privilégio é como o Paim falou, é uma pessoa ganhar 30 mil reais por mês. Em muitas situações não pagam água, não pagam aluguel, não pagam nada, porque tem auxílio isso, auxílio aquilo, né? E você viu aquele promotor lá que disse que com 24 mil reais teria que se tornar um pedinte, né? Só para você ter uma situação, 24 mil reais. Eu, com 24 mil reais, meu povo, eu ficaria quietinho, caladinho e me sentia um privilegiado, porque de fato é. Agora, o triste mesmo é aquele que vive com 998 reais e no máximo 2 mil e poucos reais, e o governo considera isso um privilégio. Isso que precisa ser analisado pelos senadores, mas infelizmente eu acredito que a reforma da Previdência já é favas contada. Eduardo Fagnani afirmou que uma reforma do sistema previdenciário não pode desconsiderar, né, a dramática realidade do mercado de trabalho brasileiro, e não deve esquecer que o Brasil é um país de longo passado escravagista que ainda não enfrentou sequer a desigualdade do século XIX. Ou seja, se você parar para pensar, enquanto tem alguns estados totalmente ricos com o PIB alto, né, há estados da federação que infelizmente ainda está lá embaixo, né, que precisa de desenvolvimento, e o governo, ao invés
Não, ao invés de lutar para mudar essa realidade, né, eu pergunto para você que está aí do outro lado, você vê alguma atitude do atual governo para fazer o emprego voltar? Vocês vê de fato alguma coisa concreta? Eu pergunto sobre algo concreto. E a turma fala, é petista, não sei o que. É complicado, né, gente? Não é questão de ser petista ou não, é questão de você enxergar a realidade hoje. Hoje, nós estamos vendo como o presidente Jair Bolsonaro não estava preparado, né? Principalmente com o seu ministro da Economia, gente. Eles não, pelo jeito, não tinham um plano de governo, porque não pode, porque se tivesse um plano de governo feito, a base pensado na população desde a época da eleição, eu acredito que o cenário hoje seria outro, né? Mas voltando à matéria, o Estado brasileiro já foi descoberto sob o clima da dominação, né? Ao longo de sua história, sempre foi dominado com alguns intervalos de um Estado que pregasse o mínimo de justiça, igualdade e oportunidade para todos. Hoje, o Estado brasileiro, seja qual for o governo de plantão, deve falar do principal déficit do país, que é com o povo, principalmente os mais pobres, enfatizou o senador do Pará, o senador Paulo Rocha. É uma realidade, né? O povo foi escravo e continua sendo escravo. Hoje nós somos escravo do governo federal. Porque, pasme, meus amigos e minhas amigas, você que está acompanhando aí do outro lado, se hoje o governo propor uma medida provisória dizendo que o povo brasileiro volta a ser escravo de novo, infelizmente o nosso Congresso aprova. Infelizmente. Olha, mas há alternativa ao projeto. Por exemplo, o ex-ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, e a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattaroli, defenderam como alternativa ao projeto de reforma da Previdência do governo Bolsonaro a tributação de grandes fortunas. Né? Mas isso já passou da hora, né? Aqueles que ganham bilhões não pagam imposto, meus amigos. E o pior de tudo, que o grande dinheiro, aquele grande investidor, aquele que tem o capital financeiro, o dinheiro não é usado aqui no Brasil, ele é gasto lá fora, né? Ele vai tudo para fora. O que acontece? Por exemplo, para citar um exemplo do YouTube, né? O YouTube ele ganha milhões e milhões de reais aqui dentro do país, né? Mas eu diria para vocês que tá aí do outro lado que 75% do que ele ganha aqui no Brasil, ele não investe aqui. Ele leva tudo embora para os Estados Unidos, é óbvio, né? Ele paga os criadores de conteúdo aqui dentro do país, né? Mas isso é uma quantidade ínfima pelo que o YouTube recebe aqui dentro do país. E quantas empresas transnacionais, que é exatamente isso, gera emprego, gera, mas só que o grande dividendo, né, a grande fortuna, infelizmente, é gastado lá fora. E os grandes empresários, produtores de soja, grandes empresários brasileiros mesmo, o grosso do dinheiro não gera renda aqui, infelizmente vai gerar capital lá em outro país. Olha, segundo o Fattorelli, a aprovação de 2 projetos que tratam da tributação das grandes fortunas e do fim da isenção sobre lucros e dividendos seria capaz de gerar, olha, pasme, 1,25 bilhão em 10 anos, o montante de 250 milhões a mais do que o ministro da Economia garante com a economia da reforma. Ou seja, há outros meios, né, para você conseguir arrecadar dinheiro para cobrir esse rombo que, segundo o governo federal, existe, né? Por exemplo, uma alternativa: jogos, né? Dinheiro de lotomania, de Mega Sena, poderia hoje tirar em torno de 30% do montante arrecadado, transferir para a Previdência Social. Hoje já se transfere um montante, né? Mas transferir um pouquinho mais. Outra questão também, gente, há muitos meios de se conseguir dinheiro para, digamos assim, aumentar a renda, né, da Previdência Social, mas infelizmente me parece que o governo ele não tá na intenção de resolver o problema do INSS, da Previdência Social. Na verdade, ele quer tirar direito. Eu acredito que essa é a palavra mais forte. Mas vamos voltar ao pensamento do Fattorelli, né? Olha, precisamos tributar corretamente os bilionários, os latifundiários, os banqueiros, para que possamos ter dinheiro para fazer as políticas públicas que o Brasil precisa. O que gera emprego não são as regras trabalhistas ou a previdenciária frouxa. O que gera emprego efetivamente é o investimento, o planejamento governamental para
a partir dos investimentos públicos, atrair investimentos privados, diz Berzoini. Na verdade, é basicamente isso que tem que acontecer, porque cada benefício cortado, cada pessoa que deixa de receber uma aposentadoria é menos dinheiro que vai circular no comércio regional e, consequentemente, o que vai acontecer? Muitas pessoas poderão ser demitidas, né? Porque não vai entrar dinheiro no comércio. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Comente aí para vocês. Na sua opinião, há alternativa que poderia resolver a questão da reforma Previdência sem fazer essa maldita reforma como ela está hoje, ou seja, que vai ferrar a vida de quem tem aposentadoria por invalidez, a questão de pensão e até mesmo a aposentadoria por idade, né, meus amigos? Porque ter que trabalhar até os 65 anos não é fácil. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.